Olá, meus queridos, eu sou Ricardo Santi, também conhecido pela alcunha de reacionário de topete, e estou gravando esse vídeo para comentar sobre a surpreendente recuperação da economia brasileira, que vai contra as expectativas da esmagadora maioria dos jornalistas e analistas que compõem essa imprensa canalha, esquerdista e aparelhada que torce pelo fracasso do nosso país. Mas antes de entrar no tema central desse vídeo, eu quero comentar sobre alguns outros assuntos da semana. A começar pela derrota vergonhosa que a Globo sofreu para o Flamengo. O Mengão é o novo símbolo da extrema-direita e desde quando Bolsonaro assinou a sua medida provisória do futebol, concedendo aos clubes o direito sobre a transmissão dos jogos, a emissora nunca mais conseguiu faturar em cima do rubro-negro. Após o Flamengo ter faturado milhões através da transmissão de seus jogos em seu próprio canal, dando uma grande banana para a rede de esgoto e televisão, agora no último jogo entre Flamengo e Fluminense, os clubes venderam os direitos de transmissão para ninguém mais, ninguém menos que o SBT, o maior adversário de audiência da Rede Globo. E eis que a transmissão do jogo deu uma surra de audiência no Jornal Nacional. Esses neoliberais estão entregando o Brasil para o Flamengo. Tá bom. Pois é, meus queridos, o Mengão é o novo símbolo da extrema-direita e muito provavelmente vocês vão ver a esquerdalha propagando uma narrativa de que o Flamengo é um clube fascista que colabora com o extermínio de negros, pobres e comunidades indígenas praticado pelo governo Bolsonaro. Esse fascismo imaginário que só existe na cabeça débil mental de esquerdosos. E é por causa de situações como essa que a Globo faz de tudo para derrubar Bolsonaro. Bolsonaro tem causado prejuízos de bilhões de reais à Rede Globo. A emissora estava muito mal acostumada a receber privilégios dos governos anteriores e recebiam esses privilégios simplesmente porque, desde as eleições de 89, a emissora sempre escolheu quem seria o presidente do Brasil. É isso mesmo. Desde Fernando Collor, todos os presidentes do Brasil foram escolhidos pela Globo. Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação, ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. E desde então, Bolsonaro foi o primeiro presidente a não ser escolhido pela família Marinho, e isso para eles é inaceitável. Outro assunto que eu não poderia deixar de comentar é a expulsão dos deputados Gil Diniz e Douglas Garcia do PSL. Gil Diniz e Douglas Garcia são os melhores deputados estaduais de São Paulo, eu diria até do Brasil. E eles foram expulsos simplesmente por apoiar Bolsonaro enquanto o partido rompeu com o presidente. A imprensa canalha tem propagado uma narrativa de que eles foram expulsos por participarem supostamente de atos antidemocráticos e também pelo inquérito das fake news, coisa que não procede, pois nem Douglas Garcia, nem Gil Diniz compartilharam, nem sequer publicaram nenhuma notícia falsa, e muito menos participaram de atos antidemocráticos. As únicas manifestações das quais os deputados Douglas e Gil Diniz participaram foram manifestações a favor do presidente Bolsonaro, presidente eleito democraticamente nas urnas. Então, nada mais democrático do que demonstrar apoio a esse presidente eleito. Mas a imprensa canalha rotula essas manifestações em apoio a Bolsonaro como atos antidemocráticos, simplesmente porque sempre aparece ali meia dúzia portando cartazes que pedem intervenção militar. Esse pessoal que porta esses cartazes não representa a maioria, inclusive é uma parcela muito minoritária dos manifestantes, mas como eles servem a narrativa mentirosa da imprensa
que tem o objetivo de rotular como antidemocráticos, eles tomam essa minoria como se ela representasse o todo. Só que o verdadeiro motivo deles terem sido expulsos do PSL é o simples fato deles apoiarem explicitamente Bolsonaro, enquanto o presidente rompeu com o PSL em razão do partido não ter uma conduta compatível com aqueles que defendem a ética e a honestidade. Douglas e Gil Diniz não perdem nada por terem sido expulsos do partido. Muito pelo contrário, eles continuam com o apoio popular de quem os elegeu, mas com o bônus de não estarem mais sob o jugo desse partido de pilantras que só usaram do bolsonarismo para fazer crescer o partido, elegendo deputados na esteira de Bolsonaro para fazer com que o partido aumentasse a parcela a qual ele tem direito do fundão eleitoral. Agora vamos ao tema central do vídeo, que é a recuperação da economia brasileira. Ô Ricardo, você aí agora nos surpreende com uma notícia relevante fora do Covid. Apesar de todos os esforços empreendidos por governadores e prefeitos de oposição a Bolsonaro para prejudicar as economias de seus próprios estados e municípios, no mero intuito de sabotar o governo federal, apesar de todos os esforços de parlamentares oposicionistas, do STF e da imprensa em desestabilizar o país, nossa economia já esboça claros sinais de recuperação. Para começar, a nossa bolsa já ultrapassa novamente os 100 mil pontos, o que indica confiança do investidor externo na economia brasileira. Vale lembrar que durante o governo Dilma, a nossa bolsa chegou a patamares vergonhosos próximos dos 50 mil pontos, e que antes de Bolsonaro ser eleito, nossa bolsa estava perto dos 70 mil pontos. Isso significa que o governo do PT foi muito mais danoso para a nossa economia e para a confiança do investidor na economia brasileira do que a crise que foi trazida pelo coronavírus. É isso mesmo, parece inacreditável, mas o PT conseguiu nos prejudicar ainda mais do que essa pandemia. A imprensa tenta propagar uma descrença na economia brasileira através da divulgação dos dados que mostram uma retração do PIB ou previsões negativas do PIB. Mas a verdade é que o PIB não é o único indicador que mostra a vitalidade da economia e nem o indicador principal. É preciso entender que muitas vezes o PIB de um país pode ser inflado, mascarado pelo governo através do aumento de gastos públicos, na intenção de disfarçar um mau desempenho econômico ou até de fingir que o país está tendo um bom desempenho para propagandear sucesso e atrair investidores, o que não é um método típico desse governo, que preza mais pela austeridade fiscal. Esse método de inflar o PIB através do aumento de gastos públicos pode até mostrar um bom resultado momentâneo, mas a longo prazo isso é prejudicial à economia porque aumenta a dívida pública e com isso os gastos que o governo tem com os juros dessa dívida. Quando um governo opta por ter mais austeridade, ao invés de ter números mais vultuosos para apresentar, ele paga um preço alto a curto prazo, que é essa cobrança por um crescimento mais rápido. Mas a longo prazo isso é positivo, porque na leitura do investidor, essa austeridade se traduz como um menor risco de calote, e isso torna mais fácil para o país atrair investidores. Como consequência dessa política de maior austeridade do governo Bolsonaro, o Brasil voltou a figurar na lista dos 25 países mais confiáveis para investir. Então, apesar da queda no PIB, o Brasil tem mostrado vários indicadores positivos e que são consequências das políticas adotadas pelo governo federal para conter os impactos da pandemia na nossa economia. Um dado interessante, por exemplo, é que as vendas do varejo tiveram o melhor resultado para maio da nossa história, e nosso PIB de maio teve um crescimento de 1,3%. Outra notícia positiva é que a nossa perda de empregos durante a pandemia foi menor do que era esperado pelos analistas e menor do que a de muitos países desenvolvidos. E isso foi graças à medida provisória do Bolsonaro,
que flexibilizou as relações trabalhistas enquanto durar a pandemia. Tivemos nos últimos meses até um aumento na concessão de crédito imobiliário, o que significa que muita gente está comprando imóvel mesmo durante essa crise. Mas o que traz mais otimismo é a alta na nossa bolsa, que já passa dos 100 mil pontos e chega num nível muito próximo do que a gente teve em 2019, que foi um ótimo ano. O aumento da confiança do investidor sobre o nosso país fez com que fosse possível reduzir a taxa básica de juros, levando nossos juros a patamares muito próximos dos que são adotados em países civilizados. E essa baixa nos juros fez com que muito capital migrasse de investimentos mais rentistas, como por exemplo títulos do Tesouro, para outros tipos de investimento que estão ligados de forma mais direta à geração de emprego e renda. Esses dados que eu trouxe aqui são só alguns exemplos, mas nós estamos vivendo uma onda de notícias positivas em relação à nossa economia. E isso deixa em pânico, em verdadeiro desespero, a galerinha da torcida organizada do Coronavírus Futebol Clube, aquela galerinha que vibra a cada notícia negativa. Por quê? Caso o nosso país quebrasse, isso faria com que a popularidade do Bolsonaro caísse e traria à turminha da esquerda uma nova chance de voltar ao poder. E é por isso que eles ficam extremamente decepcionados a cada vez que temos uma notícia positiva em relação ao nosso país. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe para ajudar a aumentar o alcance. Compartilhe através do Facebook, e-mail, WhatsApp, Telegram, Telegrama, Twitter, Parler, Mala Direta, Gramofone e todos os meios disponíveis. Peço também que você deixe aqui o seu comentário, o seu joinha. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, que é para você ser informado a cada vez que um novo vídeo for publicado aqui neste canal. Peço ainda que você curta a minha página lá no Facebook, Ricardo Santi, _reacionário de topete. Um forte abraço.